Olá, eu sou Saulo da Diga aí Saulo e no mês do orgulho LGBTQIA+, eu quero conversar com vocês sobre LGBTQIA+, fobia e família. Né? Quando você se entende quanto LGBT, que conta pra família, não conta, dá medo, não dá. Vamos discutir disso aqui. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele viu umas tomadas, meu pai me ensinou a ser homem. Esse vídeo traz uma fala muito famosa do atual presidente da República que me faz pensar o que é ser LGBTQIA+, no nosso mundo, no nosso país e na nossa família. Afinal de contas, esse discurso não é um discurso exclusivo dele. Muita gente ainda repete isso. Mas quando eu estou falando de LGBTQIA+, eu estou falando de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, queers, intersexuais, assexuados, e esse mais é para marcar uma gama de diversidade que a sigla ainda não contempla. Em seguida, a segunda reflexão que eu faço é sobre o modelo de família que temos constituídos na nossa sociedade ocidental, né? Que é estruturada por pilares universalizantes, né? Então vão ter aí nesse construto um homem branco, cisgênero, heterossexual e cristão, o seu par de igualdade, que é uma mulher cisgênera, branca, heterossexual, seus filhos e de quebra um cachorro, que é para completar aquela linda imagem da propaganda de margarina que mostra uma família tradicional brasileira. Lembrando que tudo que foge minimamente dessa descrição que eu acabei de te dizer, ela não é considerada essa família perfeita. E para lembrar você que a família tradicional brasileira vivia em ocas, né? São os índios. Eles viviam aqui antes do homem branco chegar. Vai negar? Vai negar? Vai negar! Quando um casal heterossexual decide ter seus filhos, existe aí um processo de identificação, de manutenção de padrões e de busca de identificação. Logo, os nossos pais aprenderam com a nossa sociedade o que é ser homem e o que é ser mulher, e a performar, né, essa masculinidade e essa feminilidade. Partindo de um princípio desse modelo universal e universalizante que a nossa sociedade ocidental tem. Bom, nós enquanto LGBTQIA+, desde criança sofremos uma série de pressões. Sofremos violências psíquicas, sofremos violências emocionais e muitas vezes beiram a agressão física. Eu vou trazer isso muito pra mim agora, né? Eu, quando eu era pequeno, né, mais jovem, quando estava na quinta, sexta série, sofria bullying na escola, né? Então era o tempo todo tido como viadinho. E era um inferno isso o tempo todo, porque é engraçado como a sociedade tenta definir você, dizer o que você é antes mesmo de que você se entenda enquanto isso, né? Na época, lógico, você sabe o que são pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo, mas eu não tinha experimentado isso ainda, mas simplesmente porque eu apresentava uma performance de masculinidade diferente do que era imposta na sociedade, no lugar onde eu vivia naquele tempo, eu já era visto como viado. Vocês já pararam para pensar o quanto é doloroso você parar para entender assim? Eu, além de negro, sou homossexual, sou gay. Então aí eu tenho dois atravessamentos sociais que incidem sobre o meu corpo. Mas você já parou para pensar que quando você está naquela fase da escola, se você sofre racismo, principalmente hoje, que esses discursos são mais abertos, sua mãe, seu pai, algum familiar seu vai e toma a rédea disso, porque você ainda não pode resolver. Mas você já parou para pensar quando a gente sofre preconceito na escola ou em qualquer outro espaço,
por conta da nossa orientação sexual, nossa performance de gênero, por conta dos trejeitos, que nem com a nossa família a gente pode contar às vezes. É um privilégio para você que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e tem o apoio da sua família, porque boa parte de nós não temos. E aí você recorre a quem? Um processo solitário e doloroso. Isso vai ficando cada vez mais complicado quando nós crescemos e nos reconhecemos quanto LGBTQIA+, e decidimos de fato expressar a nossa identidade. Agora você já parou para pensar quantos de nós estão nesse momento de quarentena e de isolamento, vivendo junto dos seus agressores? Pois é, a Organização Mundial da Saúde informou que aumentou a violência contra LGBTs no mundo. É tão contraditório pensar que muitos de nós não tivemos das nossas famílias sequer amor, proteção, nem acolhimento. E aí, ao mesmo tempo, você para pensar de que uma boa parte da população ainda reproduz a ideia de que família é proteção. Muitos de nós tivemos essa proteção negada. Fomos postos para fora de casa, fomos agredidos física ou verbalmente, e em alguns casos em muitos casos fomos mortos. Eu sei que para os pais é difícil de aceitar que seus filhos não vão ser o ideal de família, de masculinidade, de feminilidade, de orientação sexual, de gênero, de afetividade, porque nós não estamos dentro desse padrão hétero, cisgênero normativo. O amor não pode ser um motivo de competição, né, entre os filhos em quem se enquadra mais ou menos em determinados padrões. Esse amor de que tanto nós LGBTQIA+ falamos é o amor que vai mover a família a se desconstruir, a pensar em novos conceitos e não a aceitar. Nós não estamos buscando aceitação. Na verdade, o que estamos buscando é respeito, afeto, acolhimento, e que nossa casa seja um lar de fato que nos deixe menos vulnerável a uma sociedade LGBTQIA+ fóbica. Para você que é LGBTQIA+, e que está me assistindo nesse momento, eu quero dizer a você que se você, assim como várias outras pessoas, foi colocado para fora de casa, precisamos desconstruir essa ideia de que família é apenas aqueles com quem temos um laço consanguíneo. Para muitos de nós que foram colocados para fora de casa, não é um processo nada fácil, é complexo e delicado. Precisamos encontrar um grupo de pessoas em que nos deem suporte, mas sabemos que na maioria das vezes, muitas dessas pessoas que são colocadas para fora de casa sequer contam com um suporte mínimo de ninguém e acabam virando moradores de rua. É por isso que eu acredito, que nós, enquanto comunidade, precisamos, criar espaços de fortalecimento e de apoio dos nossos, ou ajudar espaços já existentes, porque afinal de contas essa será a família que muitos terão, são a família que eles escolheram, ou a família que escolheu acolhê-los e a família que a vida os deu. Bom, eu vejo você na próxima semana com um novo vídeo, ainda com a temática LGBTQIA+, porque ainda estaremos no mês do orgulho. Esse vídeo dessa semana será compartilhado no meu IGTV também lá no Instagram, que é @saulo_Tasso. E é isso. Beijos. Tchau.